Olá, irmãos! Olá, amigos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero dar as boas-vindas no nosso canal. Hoje nós estaremos estudando algumas curiosidades sobre o hebraico. Todas as segundas-feiras nós temos este horário, né, em que nós ou estudamos um livro da Bíblia, ou temos algumas curiosidades sobre a língua santa, sobre o hebraico. E você é nosso convidado para estar conosco todas as vezes que nós estivermos lançando um vídeo, você possa ter esta oportunidade. Então, você que já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para fazer a sua inscrição, deixar também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, colocar também a sua crítica no seu comentário, indicar este vídeo para outras pessoas, fazer esta ponte para que nós possamos continuar ministrando a palavra do Senhor, vendo algumas curiosidades bíblicas e fazendo com que o nome de Deus seja exaltado e o nome do Senhor Jesus seja conhecido em toda a terra. Nós estamos vendo algumas curiosidades sobre o versículo de número 1 da Bíblia, que é este versículo que nós temos aqui na nossa, na nossa lousa, né? Então, eu quero estar conversando com vocês sobre este versículo. Versículo de número 1 do livro de Gênesis. Versículo 1 do livro de Gênesis, que é esse versículo aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É o versículo de número 1. Nós já fizemos uma introdução em algumas curiosidades da palavra Bereshit na última aula, e hoje vamos continuar vendo as curiosidades que nós temos nesse versículo, principalmente analisando sobre a ótica da Bíblia hebraica, sobre a ótica da língua hebraica. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade. Pedimos agora a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado e a tua iluminação para o que vamos fazer aqui, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Esta oração que fazemos, agradecidos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, como nós tínhamos visto na aula passada, o texto de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, ele está intimamente ligado com a criação. E de uma forma mais ampla, nós podemos enxergar neste versículo toda a história bíblica. Mas nós vamos olhar, num primeiro momento, somente na ótica dos dias da criação. E nós vimos na nossa última aula que Bereshit, ou a primeira palavra da Bíblia, ela tem relação com o primeiro dia da criação. E aqui nós vimos na última aula, que nós temos 7 palavras, ó, Bereshit é uma, Bará duas, Elohim 3, Et 4, Hashamayim 5, Ve'et 6 e Haaretz 7. Nós temos então estas 7 palavras, e estas 7 palavras elas têm uma íntima ligação com os 7 dias da criação. Nós vimos na primeira aula, ou na última aula, que o primeiro dia ele tem a ver com a criação da luz, né? E nós observamos que na palavra Bereshit, quando nós separamos aqui no meio,
nós temos a própria palavra bará, né? Olha só, esta palavra aqui, ó, essas três letras, Bet, Resh e Aleph, são as mesmas três letras desta segunda palavra da Bíblia, que é o Bet, Resh, Aleph também, aqui bará. Então, essa já é uma curiosidade, né? E nós vimos também que quando nós separamos as duas letras, essas duas letras aqui, ó, que estão no meio da palavra Bereshit, né? Elas ficam, essa palavra, né? É a palavra Esh, que significa fogo, né? Significa fogo, e fogo é o motor, vamos dizer assim, né? A energia, a gente pode dizer, que traz também luz e a gente pode dizer com toda certeza que é de onde surgiu a vida, através da palavra. Então, outras curiosidades nós vimos, você pode olhar no nosso último vídeo, que é o discipulado de número 80, se não me engano, depois eu vou confirmar isso, mas eu acredito que é o discipulado de número 80 ou 81, acho que é 81. Mas tudo bem. Você vai lá no nosso canal, procure ali, você vai ver a nossa última aula de hebraico. Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre a segunda palavra. A segunda palavra, que na realidade também é a segunda, ao segundo dia, tem referência com o segundo dia da criação, a palavra bará. E o que foi criado no segundo dia? O que aconteceu na criação, quando nós lemos o texto de Gênesis? O que aconteceu no segundo dia? Nós vamos abrir a nossa Bíblia e na nossa Bíblia nós vamos ter ali o texto de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 6. Versículo número 6, ele vai dizer o seguinte: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, nós temos a criação no termo em hebraico, raquia, que é o firmamento. O firmamento, também chamado de expansão, é aquela parte que faz a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. A raquia, que é o firmamento, está exatamente entre as águas que estão acima e as águas que estão embaixo. Quando nós lemos ali no texto de Gênesis, no capítulo 6, no início do dilúvio, nós vamos ver que o dilúvio, as águas que inundaram a terra, elas vieram de cima e também de baixo, são chamadas ali as águas do abismo, né? As fontes do abismo se romperam e as águas vieram para a superfície e encontraram-se com as águas que estavam acima do firmamento, e aí houve a inundação de toda a terra. E nós podemos, então, neste segundo dia, ver a criação, então, da raquia, que é esta expansão que fica entre as águas de cima e as águas de baixo. Agora, vamos observar aqui a palavra bará. Vamos observar a palavra bará.
A palavra bará, ela significa, né, o verbo criar, né? Então é o verbo criar e significa aqui neste texto está como criou. Agora, quando nós observamos aqui, eu vou colocar aqui embaixo para que a gente possa ter uma visão um pouquinho maior desta palavra aqui. Então, nós temos, vou colocar somente as letras. Nós temos aqui, verbo bará. Vamos fazer esta separação aqui. Nós temos o bet, o resh e o aleph. Bet, resh e aleph. O bet e o resh, sozinhos, nós temos a palavra bar. A palavra bar significa grande. É grande. E também são as duas letras da palavra, quando nós invertemos, né? Colocamos o resh e o bet. Nós temos a palavra rav. E rav significa rabi. Rabi são essas duas letras, o resh e o bet, são as duas palavras são as duas letras da palavra rabi, né? O rav, que significa mestre. Rav é mestre, é professor, né? Ou aquele que tem o conhecimento. E a palavra rabi tem a ver com a significação de rabi é o meu mestre. E quando nós colocamos Rav mais Aleph, nós queremos dizer que o Aleph, juntamente com a palavra Rav, seria um grande Aleph. Grande Aleph. E aí, observe aqui o Aleph, para a gente poder fechar essa interpretação aqui. O Aleph, ele é formado de três letras. Um Vav, um Yud e outro Yud. Geralmente é assim que a gente faz o Aleph, né? Nós temos uma arte central, um Yud aqui e um Yud lá de cá. Mas basicamente é assim que é feito o Aleph, né? Então, lógico que depois a gente junta aqui essas duas perninhas aqui, mas na verdade são dois Yud. Dois Yud e um Vav. E o que acontece? O Vav está exatamente no meio, separando os dois Yud. Então, tem a ver com a raquia. Rav, grande, Aleph. E a raquia aqui no meio, separando os dois Yud. Né? É algo interessante da gente observar na palavra bará. Né? Então, é uma das curiosidades que a gente tem aqui na palavra bará, verbo criar, que vai nos dar esta, é, essa interpretação, né, ou esta curiosidade a respeito das letras que formam a palavra bará, que representa, nesta oportunidade aqui que nós estamos estudando, o segundo dia da criação. Agora vamos passar para a palavra Elohim, que é o terceiro dia, representa o terceiro dia. É a terceira palavra desse versículo e representa o terceiro dia da criação. E o que diz, então, no terceiro dia da criação? Versículo de número 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca.
E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia, as águas que estavam debaixo da raquia, as águas que estavam debaixo da expansão, as águas que estavam debaixo do ajuntamento, do firmamento, se ajuntaram e aparece a terra seca, aparece a porção seca da terra. Nós lembramos que lá no versículo 1 é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora nós vemos aqui no versículo de número 9 que essa porção seca que estava embaixo das águas, agora essa porção seca, ela aparece. E o que acontece? A terra produz. Diz Deus, Deus fala, produza fruto, produza terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A ordem de Deus para a terra produzir. Então, tudo já estava preparado. Agora Deus manda que a terra produza. Nós podemos dizer que nós temos aqui a natureza, o reino vegetal sendo produzido pela terra, pela ordem, pela palavra de Deus. E o que tem a ver a palavra Elohim com esta criação, podemos dizer assim, da natureza? A palavra Elohim, vamos fazer agora aqui um exercício de gematria, que é a numerologia, podemos dizer assim, bíblica. Por que numerologia bíblica? Porque as letras em hebraico, elas também são números. Elas não representam números, elas são números. Você pode comprar uma Bíblia escrita em hebraico, uma Bíblia original em hebraico. Você vai observar que a numeração dos versículos, dos capítulos, ela é somente com as letras hebraicas. Então, as letras em hebraico, elas são também números. E na palavra Elohim, nós temos o Aleph, que significa, que representa, que é o número 1, o Lamed, que é o número 30, Lamed, número 30, o Re, que é o número 5, Re número 5, o Yud é o número 10 e o Mem é o número 40. Se nós somarmos esses números, aqui que o Zé ficou feio aqui, vamos desenhar novamente, número 40. Muito bom, não, mas dá para entender, né? 1 mais 30, 31 mais 5, 35. 1 mais 30, 31, mais 5, 36, mais 10, 46, e mais 40, 86. Dá um total, então, de 80, 86. Então, esta é a soma da palavra Elohim.
Agora, a palavra natureza, lembrando que a palavra natureza, ela não está na Bíblia, né? Lógico que esse termo, ele é um termo mais moderno, mas ele não, de maneira nenhuma, nós podemos desprezar essa situação. Então, a palavra natureza, que é a palavra hatva, hatva, hatva. Vamos fazer a soma das letras da palavra hatva. Então, o re vale 5, re vale 5. O tet vale 9. Ah, mas esse mouse está muito ruim, vou ter que trocar o meu mouse, que ele não está legal, não. O bet vale 2 e o ein vale 70. O ein vale 70. Somando agora. 5 mais 9, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 70 é igual a 86. Eu costumo dizer, pessoal, que isso não é uma coincidência. Isso não pode ser uma coincidência. É o dedo de Deus. Então, olha só. A palavra Elohim, que é traduzida nesse trecho como Deus, tem o mesmo valor numérico que a palavra natureza, Hatvah, 86. E a natureza é a base de todo o ecossistema. Nós podemos dizer que Deus é a base de tudo. Ele Deus é tudo, não só a base, Deus é tudo. E a natureza representa este Deus. A natureza mostra esse Deus, como diz o texto lá de Romanos. Então, podemos, nesta representação, nesta interpretação, pode fazer aí, fazendo essa ligação do dia, do terceiro dia da criação, que é representado aí pela terceira palavra do versículo 1, a palavra Elohim. Vamos continuar, vamos ver mais uma palavra. Vamos ver mais uma palavra aqui. Agora, nós vamos ver a palavra et, que é a palavra, quarta palavra do versículo 1 de Gênesis e vai representar o quarto dia da criação. O que diz o texto que aconteceu no quarto dia da criação? Versículo de 14, ou 14, como queira. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam para eles e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus
cria então sinais. Sinais que vão marcar as estações, sinais que vão marcar os tempos, sinais que vão marcar os encontros, as datas. Ou seja, no quarto dia, os luminares que foram criados serviram também para a marcação do tempo. E tempo, nós sabemos que tem início e tem fim. E quando nós observamos o alfabeto hebraico, nós vemos que as letras Aleph é a primeira letra e a letra Tav é a última letra. Que coisa interessante, né? As duas letras, a inicial e a letra final do alfabeto hebraico, formam a palavra et. A palavra et em hebraico, ela não tem tradução para o português. Ela é uma partícula que identifica os objetos, seja objeto direto, seja objeto indireto, e é também marcado como sinal, né? É um sinal para que a gente possa identificar o objeto direto ou o objeto indireto. E aqui nós vemos o texto, nós já lemos isso, eu tenho quase certeza que você também deve ter lido. Se você não leu, você vai ter oportunidade de ler o texto de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha no texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, versículo de número 13, que diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui são palavras do próprio Jesus dizendo quem ele é. E é lógico, aqui o texto mais tradicional está dizendo Alfa e Ômega, em referência ao alfabeto grego, mas nós temos a certeza que Jesus ele estava falando para os seus discípulos, ele sempre falou aos seus discípulos em hebraico ou aramaico. E nesse caso ele falou com certeza: eu sou o Aleph e o Tav, o início e o fim. Esta expressão et, ou o Aleph e o Tav, representam um ciclo completo, como é o tempo. O tempo, ele sempre tem um início e ele sempre tem um fim. E essa palavra et, ela está ligada a governo, a domínio, a autoridade, porque é desta forma que os luminares foram criados para dominar, para governar, para exercer autoridade e domínio sobre o dia, sobre a noite, sobre as estações, sobre os tempos. E esses luminares, eles governam o ciclo dos tempos. Outra coisa que a gente pode olhar a respeito agora do número 4, já que a palavra et é a quarta letra do versículo 1 de Bereshit. Quando nós olhamos as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, nós vemos que Judá é o quarto filho, e é de Judá que vem a descendência que vai chegar até o Messias. E ele é chamado de filho de, ele é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. E uma outra coisa que é bastante interessante também é que o nome do Criador, o nome de Deus, são quatro letras. Yud, Re, Vav, Re, são as quatro letras do nome de Deus, representando também aí o número 4.
E observe também que a palavra et, ela está exatamente no centro do versículo. Nós temos uma palavra, duas palavras, três palavras. E aqui nós temos no final uma palavra, duas palavras, três palavras. E a palavra et está exatamente no centro do versículo. E o centro geralmente é onde está nos palácios, é onde está o rei, é onde está o palácio do rei, é onde está o trono do rei. E isso aponta também para o Messias, porque ele falou que ele é o Aleph e o Tav. Ele é o primeiro e o último. E ele atrai todas as coisas para si. O texto da palavra de Deus fala em Colossenses que todas as coisas serão atraídas, irão ser centradas, elas são centradas em Cristo. E uma outra coisa que a gente pode observar desse, nessa nossa ilustração aqui da letra ou das letras Aleph e Tav, ou da expressão et. Quando nós contamos, vamos contar aqui, ó, 9 letras. A palavra et ela está no centro do versículo de Bereshit 1. Agora, olha só quando a gente faz esta contagem aqui, ó. Começando por aqui, né? Hebraica da direita para a esquerda. Então, ó, a letra Aleph, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos contar de trás para frente agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas quatro palavras, essas quatro letras ficaram aqui no centro também do alfabeto hebraico. E essas quatro letras, se nós colocarmos nesta posição que elas estão aqui, elas não dão para a gente fazer uma leitura, mas se nós colocarmos de uma forma invertida, olha só o que dá. Nós temos aqui a letra Mem, a letra Mem, a letra Lamed, a letra Kaf e a letra Yud. Esta palavra aqui, nós vamos ler, ela é lida como Malki. Malki. E Malki, em hebraico, significa meu rei. Meu rei. Meu rei, no contexto bíblico, só existe um. É o nosso rei. É o nosso rei, Jesus Cristo, aquele que veio para nos livrar do pecado, aquele que veio para nos dar a vida eterna, aquele que veio nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do amor do seu Pai, para o reino do Filho do seu amor. Então, que Deus possa te abençoar nestas revelações que nós tivemos aqui dentro destas três palavras de hoje. Na próxima aula, nós estaremos verificando as outras três palavras que faltam: a Shammai, Ve'et e Haaretz. E aí nós estaremos complementando esse estudo do versículo número 1 do livro de Gênesis. E eu sempre digo para vocês, se nós quisermos, nós vamos ficar aqui tempos e tempos falando sobre o primeiro versículo de Gênesis. Mas precisamos andar, né? Precisamos andar nos nossos estudos do hebraico. E eu quero, então, desejar a você bastante bênçãos a respeito daquilo que nós estudamos.
E se você tem alguma dúvida, coloque lá nos nossos grupos, no nosso grupo de discipulado. Se você ainda não participa do grupo, coloque aí nos comentários o seu desejo, deixe o seu número, para que a gente possa acrescentar lá no grupo. E aí você, participando conosco, faça as perguntas que a gente vai responder lá no grupo. Ok, meus amados? Então, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Amém.